Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação, agora para falar sobre a safra de café. A colheita começa a ganhar corpo aí na principal região produtora do país, sul de Minas Gerais, Alta Mogiana também está colhendo daqui a pouquinho. E há um tempo atrás, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, o produtor ele sofre bastante com os impactos climáticos para a safra 2021. Há relatos de grão xoxo, coração negro, muitos problemas que ainda assombram a vida do produtor, mas para a gente entender o que está acontecendo, como é que está esse início de trabalho na lavoura, eu convido aqui mais uma vez o nosso amigo Gui Carvalho. Ele é consultor de café, ele é produtor de café especial e também é um grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Seja muito bem-vindo, Gui. Oi, Virgínia. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, o Alex, o João Batista. Estamos aqui. Gui, vamos lá. A gente tem conversado bastante aí nesses últimos meses, né? Depois de uma safra tão boa como foi do ano passado, 2020, o produtor continua com problemas para resolver, né, Gui? Eu queria que a gente começasse a entrevista, então, com você fazendo uma retrospectiva, uma linha do tempo, para a gente entender por que a lavoura está apresentando essa série de problemas ou condições que está apresentando nesse momento. Pode ser? Pode ser. Você me permite fazer uns agradecimentos antes de iniciar? Claro, fica à vontade, o espaço é seu. Então tá bom. Então eu peço licença para agradecer todas as empresas que me apoiam no site e nas mídias sociais Gui Carvalho Oficial. Agradecer também o pessoal que me acompanha no canal do YouTube, Papo de Cafeicultura. Inclusive lançamos um vídeo ontem especial sobre o catucaí, as diversas linhagens. Vai lá, entra no YouTube e vai no canal que vai ter um vídeo muito bacana sobre variedade. Eu quero agradecer essas empresas que me apoiam, porque elas me ajudam a compartilhar conhecimento com os produtores. E são empresas preocupadas em transferir informações e tecnologia para os produtores. Então elas viabilizam esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com muita credibilidade, responsabilidade e qualidade. Eu agradeço também, Virgínia, ao colega Éder Santos, que é da Coxo Pé. Ele é responsável pelo Sismet da Coxo Pé, que possui 15 estações climatológicas, 350 pluviômetros em diversas localidades dos cooperados, e ele faz um excelente programa de acompanhamento climatológico. As informações que eu vou falar sobre clima, todas elas eu peguei com o Éder. E isso aí é muito importante para nós técnicos, nas tomadas de decisões. E isso também é muito importante, porque daí também oferece excelentes informações, a exemplo da Conab, né, que faz previsão de safra. Então é muito importante a gente acompanhar o tempo. Você me pede uma retrospectiva, você me pede para falar um pouco de clima, e eu não consigo falar de clima sem lembrar de um velho professor, de um grande mestre, Dr. Ângelo Paes de Camargo. Ontem, inclusive, lá no Instagram, quem quiser entrar lá, eu tenho uma única foto com o Dr. Ângelo e eu compartilhei com todo mundo. Quem quiser entrar lá vai ver a minha foto com o Dr. Ângelo, tirada em 95, num congresso de café, sabe, Virgínia? E o Dr. Ângelo, que foi um grande pesquisador, ele me ensinou uma coisa muito valiosa, que o arbusto que não se adaptou às variações climáticas, ele ficou para trás na evolução da espécie, sabe? Ou seja, as variedades que cultivamos hoje, o catuaí, mundo novo, arara, catucaí, eles são descendentes dos arbustos fortes, aqueles arbustos que conseguiram sobreviver. Quer dizer, o cafeeiro aprendeu a penalizar folha, ramo, gema, flores, chumbinhos e frutos para se manter vivo, porque ele sabe que se ele não morrer, haverá uma outra primavera. Então, é com esse escopo que eu queria comentar um pouco do clima. Lembrando que é uma planta que sabe atravessar esses momentos difíceis. Então, vamos lá. 2020 foi um ano muito favorável para a granação e maturação do café. O clima seco durante a colheita, o café foi muito importante, trouxe muita qualidade. Porém, a estiagem muito prolongada, associada às altas temperaturas, afetou drasticamente as lavouras nas principais regiões produtoras,
sul de Minas, Mogiana, Cerrado, as chuvas atrasaram e resultou no atraso das floradas. Além disso, muitas lavouras não resistiram e precisaram ser podadas, aumentando assim a área de poda, e mesmo aquelas lavouras que não foram podadas por algum motivo, elas têm uma baixa produção e possivelmente nem devem ser colhidas. Como se não bastasse, olhando essa safra, como se não bastasse isso do ano passado, 2021 está se caracterizando como um dos piores anos, pois tivemos um veranico muito forte, com altas temperaturas em janeiro, e a partir do terceiro decêndio de março para cá, as chuvas simplesmente cessaram. Estamos aí há muitos dias sem chuva. Ontem teve um revolto aqui no tempo, a gente achou até que fosse chover, mas foi muito pouco, muito localizado, um chuvisqueiro mesmo. Então estamos entrando num período seco do ano com baixas reservas. Eu e outros colegas temos constatado problemas de granação relacionados com esse clima seco e quente, né? Com grãos com coração negro, xoxo, grão na casinha com uma loja só ocupada, a outra vazia. Isso poderá comprometer a renda e aumentar o número de litros para fazer uma saca. Então, Virgínio, o que eu posso afirmar é que não está fácil produzir café. E o cafeicultor ele tem que rever muitos conceitos, tanto de condução quanto plantio, porque realmente está bem complicado. Eu costumo dizer que muitas vezes temos medo do novo, mas é impossível obter resultado diferente fazendo as mesmas coisas da forma de antes, né? Então, inovar, além de necessário, é uma questão de sobrevivência para o cafeicultor. E Gui, a gente tem algumas fotos que você enviou, eu vou pedir aqui para o nosso técnico do estúdio ir passando enquanto a gente conversa. Há um mês atrás, você trouxe aqui para o Notícias Agrícolas que os produtores estavam te relatando essa questão do coração negro, grão xoxo, granação comprometida e essa questão da casinha, né? Que o fruto do café fica 2 lugarzinhos lá para o grão e um lado vazio, comprometendo bastante. Isso ainda está acontecendo? Eu vou pedir aqui para o Matheus passar as fotos para a gente. Na verdade, Virgínia, as fotos aí eu não consigo ver, né? Mas foi as que eu te mandei. O que acontece? É a resposta da planta, né? É aquela lição do professor Ângelo, né? A planta, como que ela faz? Se ela passa um momento ruim, ela, para não morrer, para não prejudicar os demais grãos, ela penaliza alguns grãos. Então, você vê que tem aí o xoxo, que é esse grãozinho meio enrugadinho, tá certo? Muitas vezes ele acontece nas 2 lojas do grão, outra vez em uma loja só. Você tem o coração negro, que é esse preto aí, que esse acontece normalmente nas 2 lojas, sabe? Então, tudo isso é problema, porque o produtor vê esse café na planta, mas esse café depois ele some no processo. Ele vai parar em catação, outra hora ele sai junto com a palha, sabe? Por isso que a gente diz que passa a gastar mais grãos, né? Porque esses grãos aí são grãos com problemas. E Gui, eu vou pedir para o Matheus voltar naquela foto que aparece os grãozinhos com o meio todo pretinho. Isso, fica à vontade. Negro, você trouxe para a gente da outra vez, que é um assunto que a gente ainda precisa entender de fato o que acontece para saber como lidar, como o produtor lida com esse problema. A gente já tem respostas do que o produtor pode fazer, Gui, diante desse cenário? Olha, principalmente o coração negro, eu mesmo e alguns colegas que eu sempre consulto, a gente acredita que está relacionado com temperatura, mas eu não vou falar sem conseguir provar isso para você. Então vamos falar mais em relação ao xoxo, que o xoxo, o que aconteceu? Faltou água, né? E o que o produtor poderia fazer? Do ponto de vista agronômico, seria perfeito se ele conseguisse irrigar, sabe? Havia um conceito que irrigação era só para as regiões muito quentes, mais ao norte do país. Mas, na verdade,
A irrigação pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, sul de Minas, Mogiana. Eu acompanho lavoura irrigada aqui no município de Carmo do Rio Claro, acompanho no município de Itapira, no município de Amparo, no estado de São Paulo, e sempre com excelentes resultados. Porque é o seguinte, Virgínia, com exceção do período de repouso, que ocorre em julho e agosto, o cafeeiro precisa de água durante as demais fases fenológicas. Então, é muito importante que não falte água. E a única maneira da gente ter certeza que não falta água é completando através de irrigação. Eu estou falando isso, porém eu sei que essa tecnologia ela está muito distante da maioria dos cafeicultores, por vários motivos, né, Virgínia? Mas o produtor tem que entender que se ele tivesse água, isso não estaria acontecendo. E Gui, essa é uma dessa realidade forma, né? Especificamente do sul de Minas, ou é uma condição que você tem recebido o relato também do Cerrado, da Alta Mogiana, em Franca? É geral ou é só para o sul de Minas isso que vem acontecendo? Não, é de forma geral. A gente tem visto relatos, inclusive colegas postando na internet, pessoal muito sério, mostrando que realmente tem muito problema nessa granação. Então, quando lava o café, Virgínia, junto com o café que está um pouco boia, que é muito pouco, sai muito café verde e maduro. Quando você corta esses grãos, você confirma isso que eu estou falando, sabe? Nós temos notícia das diversas regiões com esse problema. O índice é menor onde que irriga, né? Mas o coração negro, nessas áreas que irriga, também aparece. Principalmente o índice de chochamento é menor. Perfeito. E Gui, o clima ele foi muito adverso também na fase de maturação, né? Reta final aí do grão. E uma pergunta que a gente tem se feito muito, Gui, é como é que vai ficar, como é que deve ficar a produção de café de qualidade, produção dos famosos cafés especiais, né? O Brasil vem ganhando força. Você é produtor de café especial, então você pode falar isso com a gente com propriedade. O que a gente pode esperar para essa safra aí? Olha, Virgínia, a princípio, eu acredito aí numa colheita, se nada mudar, se continuar seco do jeito que está, eu acredito numa colheita muito rápida, sabe? Eu acredito que o cafeicultor, aquele que quiser fazer café especial, ele vai ter que realmente, ele vai ter que buscar de forma muito assertiva, ele vai ter que ser muito eficiente, pois vai ter que ter a chamada intencionalidade, quer dizer, ele tem que saber e saber o que fazer, então ele tem que buscar conhecimento junto ao seu técnico ou técnico da sua cooperativa, saber atuar no momento certo, atuar da forma correta, porque vai ser muito difícil fazer café de qualidade. É muito importante que o produtor tenha essa consciência, esse comprometimento, pois o clima, ajudando ou não, essa parte só depende do produtor. E Gui, as primeiras vezes que a gente conversou, os números, inclusive da Conab, da própria Cochupé, indicavam uma quebra de pelo menos 30% a produção, mas antes de tudo isso acontecer, né? A gente não sabia... na verdade, a gente esperava que o clima fosse regularizar no começo do ano, isso não aconteceu. O que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente pode ter uma quebra ainda mais expressiva do que aquilo que já era previsto nos primeiros números de 2021? Ô Virgínia, eu sempre costumo dizer que eu não faço previsão de safra, sabe? E eu confio muito nos números da Conab, principalmente que são números embasados, feito por um pessoal competente, comprometido. A minha sensação é que essa safra poderia dar até um pouco mais de grãos, porém ela vai gastar um pouco mais de grãos para fazer uma saca. Então eu acredito que deve ser no máximo que a Conab está sinalizando, mas é o que eu estou dizendo, nós temos que ouvir a Conab, né? Eu acredito que logo eles devem soltar aí uma nova previsão e fazer alguma correção se eles acharem que o impacto vai ser maior. Eu não acredito, como nós tivemos ano passado, que a colheita foi boa e deu um pouco mais, eu acredito que essa colheita, infelizmente, ao contrário, ela deve dar talvez até um pouco menos do que a gente estava esperando, sabe, Virgínia?
Ô Gui, a impressão que eu tenho aqui acompanhando o trabalho de vocês é que com esse baixo volume de chuva que teve até agora, o cafeicultor ele precisa de chuva para fazer essa recomposição hídrica no solo, mas ao mesmo tempo, daqui para frente, se chover, pode atrapalhar de certa forma a colheita. Confere, é isso mesmo? Uai, Virgínia, sim e não. Sim, porque vai atrapalhar um pouco, mas eu sou cafeicultor e estou rezando para chover esse mês e o mês que vem, sabe? Tô te É perguntando complicadíssimo, é complicadíssimo se chover lá em julho, Tá. porque de repente vai até ter uma florada antecipada, mas a gente tem que torcer para o mês de maio e junho as chuvas ficarem pelo menos dentro da média, que é o que não está acontecendo. Os 4 primeiros meses desse ano, nós tivemos só fevereiro dentro da média. Os outros 3 foram abaixo. Então, nós temos que torcer, né, para faltar água mesmo só na fase de repouso, né, que é o mês de julho e agosto. Então, se maio e junho tiver alguma chuva, nós temos que torcer para que realmente reponha um pouco essa caixa d'água do solo para ele atravessar o restante do período seco do ano. Gui, eu tô te perguntando isso porque mais cedo a gente fez aqui a previsão do clima, né? Eu faço diariamente aqui a previsão climática para todas as regiões e para Minas, finalmente, os modelos começam a indicar a probabilidade de chuva para a semana que vem, né? A partir do dia 22. Então, essa chuva nesse período, na sua opinião, ela continua sendo bem-vinda? Bem-vinda, bem-vinda. Junho, maio, final de maio e junho, vai atrapalhar um pouquinho o começo da colheita, sabe? Mas vai ajudar a planta a enfrentar o restante do período seco que tem pela frente. Perfeito. Gui, diante de tudo isso, desse cenário, do que você vem acompanhando, qual a orientação que a gente pode deixar para o produtor que está começando aí os trabalhos? Tem alguns produtores que já começaram a colher, mas o trabalho começa a ganhar força mesmo na lavoura daqui para frente. O que você orienta para o produtor aí com a sua experiência? Eu peço licença e vou repartir a sua pergunta em duas. Como produção, como práticas de manejo da cultura, o produtor, na minha opinião, ele tem que estar revendo. Então, aquele produtor que está numa área que ele tem disponibilidade de água, ao invés de pensar em aumentar plantio, ele tem que estudar a possibilidade de irrigar essas áreas que ele tem, sabe? Então, ele tem que começar a rever alguns conceitos. Outra coisa é o uso de poda. Então, uma planta podada, ela aguenta mais períodos difíceis como esse. Então, o produtor mantém a planta jovem. E, enquanto jovem, a resposta é melhor a essas intempéries climáticas. Agora, uma outra coisa que eu acho que o produtor tem que atentar é para utilizar a cultura de cobertura. A cultura de cobertura, ela é fundamental. Por causa dessas altas temperaturas, o que acontece? O solo fica muito quente, um solo exposto, ele perde ainda mais água para o ambiente, sabe? E a gente já tem inúmeros trabalhos provando que a braquiária, por exemplo, como cultura de cobertura, ajuda a manter a água no solo. É óbvio que num período de longa estiada você tem que acalmar, podar essa braquiária, roçar ou até entrar com algum herbicida. Mas ela, assim como o mix de plantas, vão aumentar a matéria orgânica no solo, vão melhorar a vida naquele ambiente para enfrentar esses problemas. A braquiária, nós já sabemos que ela tem importantes funções, porque ela adiciona, recicla, armazena nutrientes, protege contra a erosão, reduz a temperatura do solo e retém mais água no perfil do solo, sabe, Virgínia? Então, é isso aí que o produtor tem que pensar novas tecnologias. Na parte da colheita, é aquilo que eu disse, ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que querer fazer, procurar colher o café na hora certa, tá certo? E nessa hora, ele tem que fazer o melhor possível, usar toda a tecnologia disponível, secar o café da melhor forma, caprichar realmente na secagem desse café, né, para atingir cafés especiais. Como é uma colheita que tudo indica vai ser rápida, salvo aí uma mudança muito drástica no clima, o produtor vai ter que ter uma intencionalidade de fazer isso de forma muito eficiente, sabe, Virgínia?
E Gui, eu sei que está cedo ainda, mas eu não posso te deixar de perguntar, diante desse baixo volume de chuva, tudo isso que vem acontecendo, a gente já pensa na safra de 2022, com essa baixa reserva hídrica que o produtor tem. Qual é o nível de preocupação que a gente já tem para a produção do ano que vem, que na teoria seria novamente uma safra de ciclo alto aqui para o Brasil, né? Ou na última ou na penúltima participação que eu tive aí com vocês, nós alertávamos para o menor crescimento, né, durante o período chuvoso. Isso aí realmente aconteceu, as lavouras não desenvolveram como poderiam desenvolver, tá certo? A princípio, isso é uma realidade, é um ponto que não reverte. E depois entra esse período mais seco. O problema maior, Virgínia, nós não estamos vendo nas plantas mais velhas, e sim nas mais novas. Tem muita gente que plantou café esse ano e que está passando apertado, continua irrigando o café, muitas vezes com trator, para não perder o plantio, sabe? Então, para o ano que vem, se nada mudar o quadro, eu acredito que nós podemos ter perdas, principalmente em lavouras mais novas, que estão começando a produzir, lavouras, vamos dizer, em formação, que pode ter um índice de replanta muito alto, sabe? Agora, uma lavoura em produção, uma lavoura que recebeu os tratos, uma lavoura que está bem nutrida, que o produtor conseguiu fazer tudo isso, ela aguenta tranquilo 60, 70 dias, sem grandes prejuízos, sabe? E isso, uma lavoura bem estruturada, tá certo? E isso um produtor que caprichou em todos os tratos. Então, falar que hoje nós já temos uma ameaça para a próxima safra, eu não acredito, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque muita gente está ouvindo a gente e toma decisão baseado nessas informações que a gente passa. Então, se chover agora em junho, ou como essa previsão que você trouxe aí, que me deixou muito alegre, em maio, eu acredito que as lavouras vão chegar com um bom potencial. Não tão grande como poderiam, deixo isso claro, porque cresceu menos, tá certo? Mas tenho fé que teremos o ano que vem uma boa safra, sim, se Deus quiser. O cafeicultor precisa disso, o cafeicultor precisa de fazer boas vendas, tá certo? Aproveitar esse período para atualizar as lavouras, para atualizar o maquinário, tá certo? Então, o cafeicultor precisa ter lucro. Eu acho que isso é fundamental para que ele continue na atividade. Perfeito. Gui, nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas, obrigada pela sua participação. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu te aguardo no mês que vem para a gente entender aí como é que está sendo a colheita. E fico aqui na torcida para a chuva chegar e para os problemas serem os mínimos possíveis aí para vocês. Ô Virgínia, eu que agradeço, estamos na torcida sim. Mês que vem concedo outra entrevista para você, com o maior prazer. É o que eu falo, vocês, o João, Notícias Agrícolas, leva informação de qualidade para o cafeicultor. E a mesma coisa que eu faço. Eu agradeço, aproveito essa oportunidade para convidar todos que estão seguindo aí o Notícias Agrícolas para seguir as redes sociais, o Instagram do Gui Carvalho Oficial, onde divulgamos informações importantes sobre cafeicultura, sobre sustentabilidade, e lá no nosso site também, sabe, Virgínia? guicarvalho.com.br, onde realizamos divulgação de notícias, conteúdos relevantes aos cafeicultores. E também, é claro, o canal Papo de Cafeicultor, onde nós compartilhamos todas as novidades do setor. Muito obrigado, Virgínia, um abraço a todos aí. Bom final de semana. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gui Carvalho, consultor e cafeicultor, produtor de café especial, que trouxe pra gente aí o panorama que está acontecendo. A colheita do café aí vai tomar força aí nas próximas semanas. Alguns produtores já começaram os trabalhos na lavouras, mas como é característica da produção na maior área produtora do Brasil, os trabalhos de colheita ganham força mesmo a partir da última semana de maio, junho, julho. O produtor ele continua esperando por chuva, precisa de chuva sim, para aliviar o estresse hídrico. A reserva hídrica do solo ela ainda é bem baixa, segundo o GUI, a chuva continua irregular e a planta, até o momento, os frutos mostram reflexo daquilo que aconteceu durante o ano passado e nesse primeiro semestre de 2022.
de 2021. Temperatura muito alta, falta de chuva, tudo isso a planta vem mostrando resultados, mas o Gui disse que a gente precisa esperar essa colheita acontecer para a gente entender melhor o tamanho do impacto da safra, que até o momento, segundo os números da Conab, pode ter uma redução aí de até 39% para o café arábica. Bom, a gente continua acompanhando aqui de perto a condição da cafeicultura, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta, a nossa programação continua.